Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Selma Costa, eu sou estudante de 4ª Câmara da Escola Tempo ao Florescer. E hoje, dia 27 de junho de 2021, explanarei a conferência sobre a rebeldia psicológica. Analisem o gráfico no primeiro instante. Nós temos uma divindade nórdica, Heimdall. Na sequência, eu vou explicar sobre ela. Neste momento, só observem. A rebeldia psicológica, que é o tema de hoje. É uma rebeldia consigo mesmo, interna, que conduz a uma revolução de si mesmo. Por isso, rebeldia psicológica. Esse é o objetivo da conferência de hoje, explanar sobre essa rebeldia psicológica e para dar início ao nosso estudo, vamos falar da formação da personalidade. Aquilo que podemos entender como que o mundo nos emprestou. Todos nós temos uma personalidade. Todos nós, quando nascemos, trazemos alguns valores essenciais, que são da nossa essência. Porém, logo após o nascimento, começamos a formar uma personalidade. Então, observem o bebê humano na sua concepção. Não há ali ainda uma personalidade. Há ali um ser na sua essência, puro. Ele não sabe que existe nome, ele não sabe que existe roupa, nada. Mas ele vai chegar ao mundo que vai ter um sistema, vários sistemas, não um só. E a primeira coisa que ele chega aqui é dar-lhe um nome, que faz parte já do sistema desta sociedade. Então, o que é a personalidade? Não é nada mais do que aquilo que o mundo nos emprestou. Ou seja, costumes, hábitos, tradições, formas de pensar, ideias, conceitos, crenças, etc. Muito do que pensamos de nós mesmos não é real. É ilusória, uma fachada, algo que nos foi emprestado. E estamos acostumados a viver aquilo porque foi o que sempre vivemos, foi o que aprendemos. Então, a formação dessa personalidade está na primeira infância. Nesta fase, somos todos extremamente receptivos ao que acontece ao nosso redor, aos exemplos, às experiências. E a criança, então, acha que o que ela vê, né? Por exemplo, um filme na TV com valores deturpados, ou os maus exemplos que os adultos lhe ensinam, é o correto. Esses conceitos ficam impregnados na criança. Agora vamos pensar em nós. Como formamos nossa personalidade? Observando nossas preferências e escolhas no mundo, nosso comportamento diante de situações sociais, sejam elas alegres ou tristes. Pensem como vocês formaram a sua personalidade. Pensem nela agora. Todos nós temos uma personalidade e nós vamos ver qual a relação disso com a rebeldia psicológica. Precisamos então fazer um panorama
do que o mundo está nos emprestando neste momento e do que nos emprestou ao longo da nossa existência, desde que éramos crianças. O que tem no mundo que entrou Deus de criança e se cristalizou como uma personalidade bem embrutecida, que tem uma série de crenças e conceitos sobre a vida. E aí vem o questionamento: quais são os verdadeiros? Quais funcionam para uma pessoa viver a vida de maneira a se realizar? E veremos que vários desses sistemas, o sistema familiar, o sistema religioso, o sistema educacional, político, e aí vai. A moda, quando fala em moda, não se fala só na roupa, né? Se fala nos hábitos, né? Isso está na moda agora, está fazendo assim, vamos fazer. Né? A cultura, como a música, os filmes, a tecnologia, concebidos de maneira equivocados. Né? Que se concebe esses conceitos, esses sistemas de maneira equivocada. Não estamos falando dos conceitos que seguem os valores, né? Porque tem o sistema familiar, quando se fala, não quer dizer que sejamos contra a família, não. São os valores deturpados dentro desse sistema familiar. A mesma coisa dentro do sistema religioso, os valores deturpados dentro de qualquer sistema religioso. Não se está falando de nenhuma religião, mas sim dos sistemas. Assim como não somos contra a nenhum sistema familiar, mas aos deturpados. Assim como o sistema político deturpado, sistema educacional deturpado, todos os sistemas que estão com seus valores invertidos, deturpados. Então a criança, vamos agora voltar a um exemplo, a criança que vivencia a desarmonia dentro de um sistema familiar, por exemplo, brigas constantes entre os pais, vícios, né, com pais alcoólatras, etc. Ou um sistema religioso que atribui o encontro com Deus fora de nós, e alguns até justificam os nossos pecados a um demônio externo, como se a culpa não fosse nossa, é algo que está lá fora, né, externo a nós. E não aos nossos egos, ao nosso interior, ao que nós fazemos de errado. Somos nós, não há nada lá fora, está dentro. Esses sistemas não ajudam a pessoa a desenvolver seus valores, ou seja, suas virtudes, né, como humildade, generosidade, caridade, mansidão, castidade, temperança, diligência. Pelo contrário, muitos desses impactos prejudicam a liberdade de expressão desses valores, que podemos também chamar de essência. Sem perceber, a personalidade se acostuma. Como exemplo, um filme de terror é legal? Eu gosto de assistir? Por quê? Se eu assisto, eu tenho que observar o que isso está criando, fortalecendo dentro desta pessoa uma série de emoções negativas, despertando instintos de violência. Observar o que tem dentro de nós que nos faz ver violência na TV ou nos filmes, o que nos atrai por notícias fatídicas de tragédias, por que eu gosto disso, por que isto me atrai? E o que isso está alimentando dentro de nós? Qual defeito psicológico, qual ego está agindo neste momento? Então nós temos que nos observar. Por que eu estou fazendo isto? Por que eu gosto disto ou daquilo? Isto é uma virtude, é um defeito? O que é isto? As pessoas têm temor a tudo. Temem sair das velhas normas estabelecidas, serem diferentes das outras, pensar em forma revolucionária, romper com todos os preconceitos da sociedade decadente.
rebeldia interna é essa chama que temos dentro de nós. A fênix que é capaz de renascer das cinzas da eliminação dos nossos egos, que permite desafiar as regras estabelecidas pela sociedade. Muitas vezes, calamos essa chama para permanecer na nossa zona de conforto. O rebelde se destaca na multidão por seu heroísmo, coragem, inquietações e questionamentos. Então entenda-se aqui, multidão não é externa, tá? Não é algo externo, é essa multidão dentro de nós, que fala dentro de nós, que são nossos egos. É esta multidão a que me refiro, né? A legião dos eus interiores que habitam em nós. E como ali o grande Deus Heimdall, do início do gráfico, o fiel guardião de Asgard, cujo ritual neste dia é em sua homenagem, devemos usar nossos sentidos, assim como ele, para vigiarmos de momento a momento, de instante a instante, nossas ações e nossos pensamentos, para combatermos os defeitos psicológicos que atuam na nossa máquina humana. Segundo o mestre Samael Aun Weor, o mamífero intelectual, do ponto de vista psicológico, muda continuamente. Pensar que se uma pessoa chama-se Luiz, é sempre Luiz, é como uma brincadeira de mau gosto. Esse sujeito, a quem se chama Luiz, tem em si mesmo outros eus, outros egos que se expressam por meio de sua personalidade em diferentes momentos. E ainda que Luiz não goste da cobiça, outro eu, nele, que podemos chamar de Pepe, gosta da cobiça. E assim, sucessivamente. Nenhuma pessoa é a mesma de forma contínua. Basta se observar. Verá que você não é o mesmo em todos os instantes, em todos os momentos. Observe suas reações, verá nelas as mudanças. Pois estamos no ego ainda, né? Nós não estamos com a consciência desperta. Se estivéssemos, seríamos o mesmo sempre. Por isso nós mudamos constantemente, estamos no ego. Realmente não é necessário ser muito sábio para se perceber as inúmeras mudanças e contradições de cada indivíduo. Supor que alguém possui um eu permanente e imutável equivale a um abuso para com o próximo e para consigo mesmo. Então, dentro de cada pessoa, vivem muitas pessoas, muitos eus. Isto pode verificar por si mesmo. E de forma direta, qualquer pessoa desperta, consciente. Porém, há uma solução, há um caminho, né? Uma esperança, um caminho, um ponto matemático dentro de nós mesmos, nada fora de nós, está tudo dentro de nós. Inquestionavelmente, tal ponto jamais se encontra no passado, nem tampouco no futuro.
quiser descobrir esse ponto misterioso, deve buscá-lo aqui e agora, dentro de mim mesmo, exatamente nesse instante, nem um segundo depois, nem um segundo antes. Os dois lenhos, o vertical e o horizontal da Santa Cruz, encontram-se neste ponto. Encontramos-nos, pois, de instante em instante, diante de dois caminhos. O horizontal, do nascer ao morrer, que é a existência do homem, esta é a existência. Um instante do madeiro, que nos leva ao sentido vertical do madeiro, que é o trabalho interior, o trabalho psicológico em busca do autoconhecimento. Ele começa aqui, neste instante. Somente assim poderemos elevar o nosso nível de ser. Pois este caminho vertical nos leva ao Pai, ao conhecimento do nosso real ser. O trabalho de revolução da consciência não é um trabalho fácil, pois todo Bodhisattva que busca a sua essência, o encontro com seu real ser, o encontro com o Pai, com a divindade, precisa, antes de qualquer coisa, se autoconhecer. Por isto, esta escola ensina a prática dos 3 fatores de revolução da consciência. O primeiro deles é a eliminação do ego, que é múltiplo, complexo e profundo, e por meio da autoobservação, com a prática da meditação, podemos vocalizar fazendo mantras, compreensão e oração à Mãe Divina, para então se ir eliminando o ego, originando assim uma iluminação autêntica. Então, a prática da autoobservação e da meditação, ela serve para percebermos, para nos analisarmos e percebermos nossos agregados psicológicos. Ao observarmos um agregado, a gente faz a seguinte petição: a forma feminina de Deus em nós. Mãe Divina, queime e elimine este defeito. Se faz essa petição quantas vezes forem necessárias, pois, como foi dito, a eliminação do ego, esse trabalho não é fácil. Quem pensa que às vezes elimina o ego numa única petição, engana-se. Precisa-se de muito e muito trabalho, muitas vezes para se eliminar o ego, se leva muito tempo. Então, é um trabalho de persistência, é um trabalho constante, de instante em instante, de momento a momento. Nós temos que nos analisarmos. Quando alguém se recorda do mim mesmo, quando trabalha sobre o mim mesmo, quando não se identifica com todos os problemas e sofrimentos da vida, está, de fato, trilhando a senda vertical. O caminho que nos leva ao Pai. Certamente, jamais será tarefa fácil eliminar as emoções negativas,
perder toda identificação com o nosso próprio trem da vida. Se dos problemas de todo dia, pandemia, negócios, dívida, trabalho, casa, desemprego, falta de dinheiro, né? E outras coisas mais. Aqueles que sofrem, aqueles que choram, aqueles que foram vítimas de alguma traição na vida, de uma ingratidão, de uma calúnia ou de alguma fraude, realmente se esquecem de seu real ser íntimo e se identificam completamente com sua trajetória moral. O trabalho sobre mim mesmo é a característica fundamental do caminho vertical. Ninguém poderia trilhar a senda da grande rebeldia se jamais trabalhasse sobre o mim mesmo. O trabalho que estamos nos referindo é de tipo psicológico. Ocupa-se de certa transformação do momento presente em que nos encontramos. Necessitamos, então, aprender a viver de instante a instante. Por exemplo, uma pessoa que se encontra desesperada por algum problema sentimental, econômico ou político, obviamente se esqueceu do seu real ser. Tal pessoa se detém por um instante, se observa a situação e trata de se recordar de seu íntimo, no seu Deus interior, e se esforçar para compreender o sentido de sua atitude. Caso reflita um pouco, caso pense no fato de que tudo passa, de que a vida é ilusória, fugaz, de que a morte reduz a cinzas todas as vaidades do mundo, se compreender que seu problema, no fundo, nada mais é do que fogo de palha, um fogo fato que logo se apagará, verá imediatamente, com surpresa, que tudo se transforma. Transformar reações mecânicas é possível, mediante a confrontação lógica e a autorreflexão íntima do ser. É evidente que as pessoas reagem mecanicamente diante das diversas circunstâncias da vida. Pobres pessoas. Costumam sempre se converter em vítimas. Sorriem quando alguém as elogia, sofrem quando alguém as humilha, insultam se são insultadas, ferem se são feridas. Nunca são livres. Seus semelhantes têm o poder de levá-las da alegria à tristeza, da esperança ao desespero. Cada pessoa dessas que vão pelo caminho horizontal parece-se com um instrumento musical, onde cada um de seus semelhantes toca o que lhes convém. Quem aprende a transformar as relações mecânicas, não por imposição externa, mas sempre pela consciência, de fato, vai pelo caminho vertical, que é a escada que chega ao Pai, ao seu real ser. Isto representa uma mudança fundamental no nível de ser. Transforma seu mundo e, transformando seu mundo, ela transforma o mundo em sua volta, porque ela irradia harmonia, a harmonia a todos que estão em volta. É o resultado extraordinário da rebeldia psicológica. Além do trabalho de autoobservação dentro da rebeldia psicológica, nós também temos o trabalho, então, que é o segundo fator trabalhado nesta escola, que é a prática da sexualidade superior, o tantrismo branco. Então, na medida em que se elimina o ego, começa a sobrar energia. Sim, pois toda a atitude egóica consome energia. Uma reação psicológica violenta.
né, que é uma reação externa, uma reação psicológica externa, para fora. Violenta, que é contrária à revolucionária interna da qual nós estamos falando, que é a revolução psicológica nossa, do nosso interior. Uma pessoa que num acesso de raiva briga, xinga, fica até cansado. Vocês podem observar que a pessoa, quando ela está ali no auge da discussão, está vermelha, tá suando, né, parte para agressão. Ela consumiu, então, uma energia em excesso. Que energia é essa, né, que ela está consumindo? É a própria energia sexual. Então ela deixa escapar essa energia tão sublime, tão superior. Então ela vaza e é desperdiçada. Toda a potencialidade humana, toda a sua capacidade para desenvolver e regenerar-se está contida nesta poderosa substância, pois tudo o que somos provém dessa força. Dá-se aí a importância de usá-la corretamente, que só é possível através da prática da sexualidade superior. Homem e mulher, unidos pelo sexo, sem o derrame do sêmen, unidos pelo coração, pela glândula pineal. Então, observa-se, quando esta energia é usada externamente, ela se transforma, né, numa reação negativa. Quando a usamos, esta energia para trabalharmos dentro de nós, o nosso autoconhecimento, a eliminação de nossos egos, que é o não derramamento do sexo, essa energia, então, ela se transforma em algo divino, superior, né? Nos eleva nosso ser até ao Pai. Desperta em nós, traz a nossa essência, as nossas virtudes. E o terceiro fator para o desenvolvimento desse trabalho de revolução da consciência é a entrega gratuita deste conhecimento. Nesta escola, além da prática da autoobservação, da meditação, da suprassexualidade, pelos casais constituídos em matrimônio perfeito, há a entrega também das medicinas xamânicas, que são de grande auxílio para a realização do trabalho de autoconhecimento que o Bodhisattva realiza em si. Para os solteiros, a sagrada ayahuasca, que é o poder supremo da energia do Kundalini da natureza. Então, a usamos com respeito e amor para o nosso trabalho de autoconhecimento e elevação do nosso ser. Também usamos o rapé e a sananga para a cura, né, e para também dos nossos olhos e aumentar nossa expansão, nossa visão, para observarmos melhor nossos defeitos psicológicos. Importante também salientar que combatemos qualquer tipo de droga alucinógena, pois estas aprisionam o homem e o afastam da graça de Deus, pois separa Deus da alma, faz que percamos todos os méritos das coisas boas que fazemos, impede que a alma participe da eternidade de Deus. Então, aqui eu finalizo